Gente de Deus, tô boba. Estenda suas mãos para cá. Levanta suas mãos. Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor, pelo nosso pastor. Abençoamos a vida dele. Que o Senhor venha de forma poderosa, Senhor, iluminar a mente e o coração dele, Senhor. Que a tua palavra seja exposta nessa noite para preencher o nosso coração, Senhor. Precisamos ouvir o Senhor falar. Fala com cada um de nós, Senhor, nessa noite. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar pelas crianças? Jesus. Glória a Deus. Senta as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida das suas crianças. Pedimos humildemente a tua proteção sobre cada uma delas. Repreendemos tudo o que não provém de ti, Senhor, e prepara cada um deles, ó Pai, para a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, dê discernimento aos seus pais, para que eles possam continuar conduzindo seus filhos em teus caminhos, Pai. Em teu nome nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, sobre o encontro de casais, quem tem filho e olha isso como uma dificuldade, não precisa ficar preocupado, que a gente vai colocar pessoas lá para olhar. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 14 ao 27. Marcos 9, 14 ao 27. Você que encontrou, fique sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus. 9, do 14 ao 27. Aleluia. Que igreja bonita, viu, irmãos? Não? Daria tudo para um por um vir aqui em cima para olhar, sabe? Aí vem cá, depois desce e o outro vem. Mas glória a Deus, viu? Vocês são maravilhosos, irmãos. Na minha Bíblia está escrito assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo entre eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedir aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Repete comigo: misericórdia. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Irmãos, eu vejo uma ironia de Jesus, olha que lindo. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o espírito mudo, hein, irmãos, olha só, gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu.
Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quem nunca passou por uma situação difícil de resolver? Eu acredito que todo mundo aqui passou por uma situação complicada. Imagina, um filho que está com uma doença, seja ela grave ou não, pode ser uma gripe, irmãos, que você fica sem chão. Meus meninos, esse tempo atrás, pegou uma gripe. Eu vi o Aleph perder 10 quilos, ele fala que é regime, mas não é, já estou aqui desvendando, tá, irmãos? Não é regime. Eu também fiquei gripado e não emagreci 1 grama. Pior que foi, você acredita? Eu e o pastor Elvis não emagrecemos nada. Gripamos, passou, não estava respirando, nada. E não emagreceu nada. Meu menino secou. Você pode estar com o dinheiro na mão, o recurso na mão para comprar um medicamento. É caqui? Isso aqui é caqui, gente? Pastor Elvis também, olha lá, caqui, olha lá. Olha que bonitinho. Não, vem cá, pastor, vem cá. Ô, gente, eu vou jogar essa calça fora. Não queria confessar, não, mas pastor, você vai com qual calça? Misericórdia. É igreja isso aqui, viu, irmãos? É igreja, por favor. Mantenha aí, tá? Voltando à palavra. Você pode estar com recurso na mão para comprar um medicamento para a criança. Você tem a certeza que em poucos dias ele vai melhorar. Mesmo assim, chega uma fase que você tem que esperar. E quem aqui gosta de esperar? Quem gosta de esperar? A minha esposa, ela não presta para fazer crochê. Não presta porque você tem que ficar passando fio por fio. Ela não tem paciência. Minha esposa não tem paciência. Ninguém gosta de esperar. No ano de 2006, em junho de 2006, foi o pior dia das nossas vidas. Pior dia. Eu acredito que todo mundo tem um pior dia. Quando perde um pai, perde uma mãe, perde um irmão. Mas 2006 foi o pior dia da minha vida. Minha esposa quase perdeu a vida. Ela deu um princípio de eclampsia. O médico chegou para mim e pediu para mim preparar para o pior. Me perguntou se eu acreditava em Deus. Eu falei, acredito. Eu falei, pois é, então pode começar a gritar ele aí. No hospital lá tinha uma capelinha. E eu fui para aquele lugar. Nunca tive vontade de fumar, me deu vontade de fumar. Fumar e fugir. Situação complicadíssima. Fiquei sem chão. Um médico virar para você e falar assim, olha, você corre o risco de perder os seus filhos e a sua esposa. Puxa vida, irmãos. E graças a Deus, as coisas passaram, os meninos nasceram, um menos bonito que o outro. Porque pensa nos meninos feio. Era feio, os meninos meus eram feios. E nasceram, graças a Deus. Na hora que a enfermeira entregou, olha aqui, você que é o pai dos gemelares? Eu falei, sim, nem sabia que era gemelares. Aí na hora que me entregou aquele menino, eu falei, nossa, me sujo. Não tinha nenhum paninho para passar nele, nem um perfuminho, sabe? Mas nasceram. Aí minha esposa fora de risco, graças a Deus, mas o primeiro gemelar, o Aleph, ele aderiu a uma infecção urinária e a gente quase que perdeu ele. Ficou, quantos dias, amor? Uns 15 dias? Uns 15 dias no hospital. E dentre esses 15 dias, eu cheguei lá para poder visitar e o médico falou assim, olha, quase que a gente perdeu isso aqui. Eu falei, meu Deus. Eu e minha esposa, eu lembro da cena, da gente correndo atrás das enfermeiras e médicos, implorando uma notícia boa. E aí, vai melhorar? Por favor, fala que sim, mas pelo profissionalismo não podia falar. A única coisa que ela falava era assim, olha, papai do céu que sabe. Foi difícil. E
O mais difícil é que nesse dia eu descobri que eu nunca tinha clamado a Deus. Nunca tinha. Eu nunca olhei para o céu e falei assim, Senhor, me ajude. Esse dia foi o primeiro dia. Para minha vergonha. O primeiro dia que eu clamei, eu falei, Senhor, me ajuda. Eu não quero enterrar um filho. Eu não quero ficar só com um filho. Parece soberba. Mas eu falei isso para Deus, eu não quero só um. Só me deu 2. A minha esposa gerou 2. Eu quero os 2. E aquele dia eu fiquei com muita vergonha. Sabe, um amigo que você há muitos anos não conversa com ele, e de repente você precisa procurar esse amigo. E o pior, não é conversar com ele, é pedir um favor. Imagina a cara que você chega diante de Deus. E aquele dia eu fiquei com muita vergonha. Mas a mesma forma que eu fiquei com tanta vergonha, eu pude perceber que eu não estava desamparado. É a graça que faz isso. Você não merece. E Ele é bom. Deus, Ele não quer, irmãos, que você não passe falta das coisas. E faz um balanço. Seja honesto consigo mesmo. Todas as vezes que você passou muita dificuldade, é porque você gerou, entende? E a gente ainda pergunta para Deus, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas você parece que dá uma amnésia e você esquece que foi você que fez uma dívida. Foi você que correu atrás daquilo que não era para correr. Vocês compreendem? Eu fiquei com muita vergonha, irmãos. E eu clamei a Deus e com muita vergonha. Depois que tudo passou, depois do que eu acreditava que era uma tempestade, devido aos ventos, devido à turbulência, na verdade era Jesus, me colocando nos braços e me tirando para fora daquele lugar. Eu confesso para os irmãos, meus meninos vão fazer 17 anos mês que vem. 17 anos, meu Deus. Eu não tinha um carrinho de bebê. Quando a gente casou, a gente não tinha uma casa, a gente não tinha nada. Sabe o que é nada, irmãos? Nada. Eu lembro quando nós casamos, nós mudamos para uma casinha de aluguel na rua Coronel de Seu Paiva Guimarães aqui, ó. E eu lembro que meu sogro ajudou a gente com churrasco, meu sogro me deu churrasco todo casamento. E eu arrumei um churrasqueiro, o churrasqueiro não foi. E meu sogro teve que fazer o churrasco, aquela coisa, todo mundo comendo carne crua. Mas estava bom. E eu lembro que eu entreguei a chave na mão do meu sogro, falei, meu sogro, você quer a chave da casa? Na hora que terminar a festa, o senhor me devolve. Tá bom, meu filho, tá bom, meu filho. Na hora de ir embora, a chave ali. Ai, oh meu Deus, cadê a chave? Perdeu a chave. Agora imagina um noivo e uma noiva pulando um muro. Você lembra disso? Mas foi bênção, irmãos. Foi a melhor coisa da minha vida casar. Foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu não tinha nada. E hoje eu tenho uma família, cara. Sou um cara rico. Tenho uma família maravilhosa. Tenho 2 homens em casa. Que a gente já está conversando sobre assuntos que a gente não conversava. Não é? Não é, meu sogro? Em Marcos 9, que nós lemos aqui, a gente leu a história de um menino que a Bíblia chama de lunático, e a gente viu a passagem de um pai desesperado. Qual pai que não ficaria desesperado? Ao ver um espírito, um demônio, jogando seu filho no fogo e na água, tentando contra a vida dele, né? E a gente vê os discípulos também imperfeitos. Eu queria conversar com você sobre essa passagem. Lá no versículo 14, vamos voltar lá. Eu separei aqui, queria observar que houve uma contenda e houve também uma natureza caída. Versículo 14 fala assim, olha, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, os mestres da lei discutindo com eles. Ou seja, Jesus, se você ler um pouquinho mais para trás, você vai ver Jesus chamando 3 discípulos, chamando Pedro, Tiago e João, levando eles um monte e se transfigurando diante deles. Olha só que coisa linda. Se você ver um pouquinho mais atrás, voltar alguns textos aí, você vai ver esse episódio. E de repente Jesus, ele desce desse monte e encontra com os outros discípulos discutindo com os escribas.
Os escribas eram quem guardava as escrituras. Escribas, escrituras. E houve uma contenda, eu queria falar um pouquinho sobre essa contenda, trazendo para os nossos dias e tirar uma aplicação disso aqui. Contenda, irmãos, isso normalmente está dentro de nós. E a contenda, normalmente, ela aparece quando nós nos pronunciamos, quando nós nos posicionamos. E nem sempre nós devemos nos posicionar, nos pronunciar. Que é isso, pastor? Nem sempre, não é nunca, tá, irmãos? Eu não estou falando para vocês nunca se posicionar. Não estou falando isso. Estou falando para nem sempre. Por quê, irmãos? Nós temos uma necessidade. Percebe-se quando você está numa roda, conversando com algumas pessoas, e cada um fala. Eu não sei vocês, mas normalmente sempre tem um querendo falar, esperando chegar a vez, e você precisa falar. Porque nós temos a necessidade de falar. Nós temos, todos nós temos. Hoje nós vivemos um mundo que eles falam linkado. Né? Todo mundo precisa falar. Tem as redes sociais, onde existe um maldito balão que tem uma palavrinha escrito, comente. E todo mundo comenta. Esses dias eu estava vendo um jovenzinho, ele tem um certo problema, e ele pega um sapato assim, TikTok. E ele pega o sapato assim, ele joga, e na hora que ele vai calçar, ele parece todo montadinho, todo bonitinho, sabe? Mas é muito contra o tempo, sabe? Normalmente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, pega, joga e é muito assim, sabe? Parece uma mágica. E é muito assim no contratempo. Aí eu peguei, e detalhe, ele na mesma coloca lá, se Deus fizer, Ele é Deus, aquela música de fundo, bonito, bacana. Aí no outro dia aquele funkão, aquela coisa. Aí no outro dia uma música bonita, e no outro dia aquela música mundana, mas quando é mundana mesmo, não é aquela musiquinha. Aí eu falei, gente, eu vou comentar, não é possível, eu vou comentar. Aí eu peguei o telefone, gente, meu Deus. Eu falei, eu vou comentar. Aí os comentários é doido demais, porque está lá assim, olha, esse menino desviou, sabe? De qual igreja que ele é? Aí eu peguei, eu falei assim, não vou comentar não. No final estava escrevendo assim, Igreja de Kleber Lucas. Irmãos, mas depois que eu escrevi, eu falei assim, onde que apaga? Como é que apaga? Ele falou, como é que apaga? Ele é aqui, pai. Eu falei, apaguei, graças a Deus. Porque nós temos a necessidade de comentar. E a gente traz isso para a vida real. E nós achamos que nós podemos dar pitaco na vida de todo mundo. E não é assim que funciona. No meu tempo, você era convidado. Sabe? Irmão, estou precisando de um conselho seu. Agora, na vida real, você chega, E o detalhe, não é nem o você falar, é a forma que você fala. Vocês entendem? Nem sempre nós temos que falar nada. Às vezes, nós precisamos ficar Na palavra de Deus, a gente vê vários exemplos. Paulo, João, Tiago, vários exemplos. Mas Jesus ainda é o nosso maior exemplo, irmãos. E eu queria ler uma passagem aqui. Está lá em Mateus, abra sua Bíblia. Mateus 26, versículo 59. Ainda estamos falando sobre contenda, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza caída. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, tá, irmãos? Mateus 26, versículo 59 adiante. Mais uma vez, irmãos, antes da gente continuar, eu não estou falando que você não deve comentar nada, sabe? Não estou falando que você nunca deve, amém? Tudo ao extremo não presta, irmãos. Na minha Bíblia está escrito assim, olha. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, glória a Deus. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em apenas 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio.
silêncio. Tem gente que acha, irmãos, que silêncio é falta de atitude. Existem pessoas que acham que silêncio é um ato de covardia. Eu conheço uma pessoa que abriu mão de um bem para ficar em paz. E essa pessoa está aqui, só não vou expor. Tinha tudo para provar. Não, olha, vocês estão assim me julgando para baixo. Não é assim, não é assim. Mas ele optou abrir mão para ter paz. Entende, irmãos? Então nem sempre o ato de você ficar em silêncio mostra que você é covarde. Muitas das vezes é sabedoria. Jesus, ele podia muito bem se posicionar. Cara, quem é você? O que você está falando? Eu acredito que todos nós, diante de uma acusação, a gente se posiciona, não é verdade? Ah, vai alguém falar que você é ladrão e você não é. Oxe, não, mexe não. Mexe não que o... Como é que eles falam na Bahia, pastor? O coco seca. Não mexe não. Às vezes nós ficamos em silêncio também porque nós não temos argumento. Meus meninos, eu vou citar o Aleph como exemplo, ele tinha essa necessidade de fala. Ninguém mandou você estar aqui, nego. E quando era a vez ele falar, não tinha... Parece que o assunto já mudou, já foi para outro, ele comentava aquele assunto que passou lá atrás. E eu falava, filho, não é assim. Não mudou não, né? Nem sempre você tem que falar. Às vezes nós nos calamos por medo também. O cemitério está cheio de nego corajoso, que falou demais. Ou eu estou mentindo? Quem que conhece gente que fala demais? Levanta a mão, por favor. Fala a verdade, é bonito? Não, é muito feio. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não tem que se posicionar diante de uma acusação. Jesus, ele estava sendo acusado. Estava tentando achar algo contra ele. O que eu quero dizer é que você é cristão. E você precisa ser dependente dele. Amém? Romanos 8,33. Vamos abrir lá em nome de Jesus. Diante de uma situação onde você precisa ou não se posicionar, pergunte para Jesus, Senhor, será que eu preciso falar? Ou será que eu preciso me defender? Faça a pergunta para Jesus. Romanos 8,33, está escrito assim, olha, quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Quem justifica é Deus. Vamos ler de novo. Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu Deus do céu. Tiago 1,19. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar. Provérbios 10,19. Quando se fala demais, o pecado está presente. Quem controla a língua é dotado de prudência. Nem sempre você tem que falar. Irmãos, quando a palavra de Deus fala que não pode ser pessoas novas na fé a assumir o episcopado, eu acredito que Deus, Ele permite que a gente passe por algumas coisas para a gente pregar a nossa vida no altar, porque vocês concordam comigo que eu dar alguns exemplos aqui e falar, olha, você não pode fazer isso, sem muitas das vezes ter passado por aquilo? É meio, sabe, meio estranho. Quando eu falo para vocês que às vezes calar é bom, é porque eu fiz isso. Diante de acusações que só quem está realmente muito perto de mim sabe o que é. E nós optamos por ficar calados. Quando você fica calado, você automaticamente você vê quem está mentindo, irmãos. Nós ficamos calados diante de acusações seríssimas. Um dos exemplos, eu posso falar aqui, a igreja que eu congregava, quando eu saí de lá, eles trocaram todas as chaves, lá trocou tudo. Isso é o quê? Nós optamos por ficar calados. Muita gente não entendeu. Por que você não vai lá e fala? Eu falei, não. O Espírito Santo nos direcionou a ficar calados.
E foi a melhor coisa que nós fizemos, irmãos. Porque quando as pessoas chegavam, falavam, ai, eu fiquei sabendo que você falou isso. Eu falei, não falei. Quem que falou? Fulano, mentiroso. Entende, irmãos? O que eu quero dizer é para você não confiar em você. Você tem um Deus que te justifica. Os seus frutos falam por você. Não precisa você perder o seu tempo e ir lá para falar, olha, eu estou certo, não sou isso que você fala. Não, quem te justifica é Deus. Não precisa, não perca tempo. Você prefere confiar na força do seu braço ou num Deus que te guarda? Um Deus que pode tudo em todos. Voltando para o contexto, essa imagem de Jesus descendo do monte me remete Moisés, no Monte Sinai. Minha esposa falou na quarta-feira. Moisés descendo com a tábua, com os 10 mandamentos. E o povo que passou com os pés enxutos. O povo que viu a roupa crescer no seu corpo. O povo que durante a noite era protegido, eram aquecidos por coluna de fogo. De dia no deserto era a nuvem que tampava. Esse mesmo povo começou a derreter taças de ouro. E fizeram outros deuses para eles adorarem, irmãos. Manifestação da natureza caída. Irmãos, nós não somos diferentes deles lá, não. Nessa passagem conseguimos identificar um menino possuído por demônios e um pai desesperado. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. E quando Jesus ele chega diante da multidão, vocês percebem que o pai ele é o primeiro a apresentar-se. Senhor, o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? O pai ele precisa estar presente na vida do filho. Ah, pastor, mas o meu pai, igual eu, por exemplo, meu pai é uma bênção de Deus. Mas hoje eu sou pai. Eu preciso ser o melhor pai do mundo para esses meninos. Diante de uma bênção e diante de um problema também, eu sou pai, eu estou ali. Atena, ele faz tudo pelo filho. Faz tudo. Eu faço qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. Eu faço tudo por eles. Tudo por eles. Nesse contexto aqui a gente vê o pai reclamando com Jesus, falando que quando o demônio manifesta, joga ele no fogo, joga ele na água, tentando contra a vida dele. Ontem nós falamos lá na casa do Marquinhos. Hoje a gente não vê demônios pegando os nossos filhos e jogando eles no fogo, e jogando a água, tentando matar. A gente não vê isso. Alguém está vendo isso aqui? Vocês veem isso? Não tem, né? Não quer dizer que não exista, mas pelo menos assim, é uma informação que não chega até a gente ainda, por enquanto. Esses dias, o pessoal estava passando a máquina no lote e ficou até bom, não sei se os irmãos perceberam. Graças a Deus, irmãos. Tem gente no bar que está achando que eu estou roubando vocês, viu? Chegou essa notícia, viu? Que isso? É uma semana a máquina. Cadê o Rolex? Aqui, eu ganhei um relógio. O pessoal falando que, tá doido uma semana de máquina aí? E não é caminhão, tá, irmãos? É trucado, viu? É coisa grande, caminhão, e o pessoal, pastor, tá certinho isso mesmo? Quer que corta mais? 50 abaixo? 50 abaixo, por favor. E fazendo. Não sabe mesmo que a gente não pagou nem um centavo. Graças primeiramente a Deus, depois o Alexandre que intermediou. Graças a Deus pela vida deles. Mas aí o Narizinho chegou e trouxe um pacotinho de biscoito de nata para mim. Nata. Gente, pensa nos biscoitos bom. Trouxe a sacolinha, tinha uma garrafinha de café ali. Na hora que o pessoal foi embora, os tratou com os caminhões, eu sentei ali, menino. Nó, irmãos. Tinha ninguém aqui em casa, o menino não estava aqui, minha esposa não estava aqui. Aí comecei a comer 1, 2, 3 e 4. E o saquinho foi esvaziando. Aí tinha um biscoitinho colado no outro, na hora que eu peguei ele assim, ele só rolando assim, eu fiquei com preguiça de ir lá pegar. Aí caiu e tombou, né? Aí eu comendo assim, eu reparei que chegou um tanto de formiga, sabe, irmãos? E começou a comer aquele biscoito, foi comendo. Aí as formigas encheu, foi lá, chamou as outras formiguinhas. Aí veio uns formigão no meio, foi comendo. Foi comendo, aí chamou mais gente, foi comendo. Até eu vi um pedacinho andando assim, irmão. Acabou o biscoito.
Acabou o biscoito. Foi a irmãzinha que fez, tava uma delícia, viu? Tem mais lá? Nossa, Deus, que tem gostoso, viu? Facinho, ô, irmãos, derrete na boca. Você joga o cafezinho morno assim, é gostoso demais, irmãos. Oh, Deus. Guardou, amor, guardou. Depois fui procurar lá a formiga comeu. Não... Tá vendo? Eita, glória. Morro de inveja. Aleluia, gente. Parece que eu saí do contexto, mas eu não saí, não. Satanás, ele aprendeu com Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Aos poucos. Devagar e sempre. Satanás aprendeu também com o pastor Elvis. Não é constância, aliás, não é intensidade, é constância. Aprendeu também com o pastor Elvis. Satanás, ele aprende as coisas, irmãos. Ele aprende. Ele fica lá fora ouvindo. Boa, boa. É aos poucos, irmão. Satanás, ele faz trocas com você. Às vezes ele troca um culto por um filme na Netflix. Gente, eu amo Netflix. Confessei meu pecado. Troca um culto por um aniversário. Um culto por uma dorzinha de cabeça. Ai, minha cabeça doendo. Dava para vir. Toma um cafezinho, toma um... Não estou diminuindo a dor de vocês não, tá, irmãos? Mas eu acho, irmãos, que quando você está com um problema, cara, aqui você pode ser curado, tá entendendo? Eu não estou falando que você está com um problema, que você não possa procurar um médico, faça. Cara, mas, poxa vida, se você conseguir vir andando, vem. Você pode ser curado, eu já fui curado várias vezes. Quantas vezes eu estava nem aguentando, nem andar direito, entra aqui melhora, estou ótimo, maravilha. Quer ver? Uma média para você. Se você conseguisse trabalhar com a situação que você estava, então dá para você vir no culto. Porque ninguém falta de serviço por causa de dor de cabeça. E dor de cabeça é uma desculpa esfarrapada, não é verdade? Uma vez eu liguei para o meu chefe, estou morrendo de dor de cabeça, falou, Robson, estou te esperando aqui. Eu falei, poxa vida, eu estou ruim mesmo, mas vou ter que ir, eu estava ruim. Sabe aquelas dores de cabeça que você anda e dói aqui atrás assim, aí você vai andando? Pois é, ué, dá para vir na igreja. Amém? Aí, como Satanás ele vai fazendo trocas com você, vai trocando, vai fazendo troca, daqui a pouco ele vai tirando de você algumas coisas e vai acabar igual aquele biscoitinho que rolou, sabe? E eu não fui lá pegar para comer, as formiguinhas foi, demônios, vai te comer devagarzinho, um pouquinho. Na hora que você assusta, seu filho está sendo julgado no fogo, entendeu? Na hora que você assusta, seu filho está sendo julgado na água. Olha Satanás ganhando aí, aos poucos, devagar, irmãos. Tem um camarada que eu sigo no Instagram, ele entra em qualquer estádio, no momento que os jogadores ficam em fila, e passa o cinegrafista, assim, ele consegue entrar e fica no meio do pessoal e canta o hino nacional, e, sabe, infiltrado. Satanás, ele é assim, irmãos. Você nem percebe, no final você está dando paz do Senhor para ele. É devagar, irmãos. Satanás ele não vai aparecer aqui com a capa vermelha e chifre. Não. Se ele aparecer assim, a gente falar assim, rapaz, você aí, não, é devagar. Até a ponto de você confundir com um amigo. É assim que ele entra na vida das pessoas. É assim que ele entra na nossa vida. Como eu falei, a gente não vê demônios julgando os nossos filhos, mas é devagarzinho vai julgando. Devagarzinho você perde seu filho, devagarzinho você se perde também. Mas nós não entregaremos os nossos filhos para o diabo. Repete comigo, eu descobri o plano de Satanás. Abra sua Bíblia em Salmo 127.
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós não entregaremos nossos filhos ao diabo. Você não pode perder essa batalha, não, irmãos. Você que é pai, talvez o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, como eu já conversei com algumas pessoas. Ah, o meu filho, pastor, mas talvez Ele quer trabalhar em você. Porque se eu hoje estou de pé, se hoje eu conheço a Jesus, eu devo muito ao clamor da minha mãe. Eu devo muito ao clamor dela. Mesmo não sendo cristã, ela orava ao meu favor. E ela falava, o meu filho não vai ser igual ao pai dele. Ore pelo seu filho. Ore pela sua filha. Se coloque na brecha. Parece igual que a pessoa fala. Se coloque na brecha. Amém? Nessa passagem aqui também nós conseguimos identificar a incapacidade dos discípulos. Esse pai, ele chegou diante de Jesus e falando, Senhor, eu levei o meu filho para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio dele, o demônio que estava nele. No capítulo 6 de Marcos, um capítulo antes, a gente vai ver os discípulos recebendo a autoridade do próprio Cristo. Jesus falando, olha, eu vos dou autoridade sobre os espíritos imundos. E eles saíram com toda alegria e ousadia. Foi lindo. E voltaram passando o relatório para Jesus. Eles se submetem, Jesus. Que lindo, maravilhoso. Aí de repente, esse homem leva o filho dele e eles não conseguiram expulsar. O que eu aprendo com isso, irmãos, trazendo para o nosso contexto? Nem sempre vai dar certo. Quem fala que sempre vai dar certo é coach. Palavra de Deus não. Nem sempre vai ser do seu jeito. Nem sempre vai ser por força. Nem sempre vai ser por falar. Eu e o pastor Elzo, nós pastoreamos essa igreja. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre. Eu queria a igreja preta, o pastor não. Preto não, pastor. Mentira, tá, irmãos? Principalmente ministerialmente. Não vai ser do seu jeito. Por causa da voz que nós ganhamos, a gente acha que pode ser do nosso jeitinho. Pode ser do nosso jeito, nem sempre vai ser. A igreja vai ser segundo a vontade do nosso Deus. Quem dita as regras é Ele. Vai ser assim. Existem regras, irmãos. Sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Existem regras. O dono do jogo é Ele. Você pode estar até no campo correndo, mas quem manda é Ele. A hora que quiser tirar do jogo, Ele tira. É Ele. A igreja é dEle. Nem sempre vai ser no seu tempo. Porque a gente, irmãos, eu estou falando porque um dia eu fui assim. Quando tem um problema, eu estou com um problema, eu levo até o Senhor e eu quero que aquilo seja resolvido naquela hora. E nem sempre vai ser assim. Vou dar um exemplo para os irmãos que eu já preguei isso aqui. Nós morávamos com a minha sogra. E de repente a gente adquiriu, através da minha sogra, esse lote. E na época eu não entendia, eu chorava, meu Deus, oh meu pai. A gente pensando já na cor da parede, meu sogro ajudou a fazer a casa.
A gente pensando na cor da parede, e na outra semana a gente estava cavando um buraco para fazer. Eu estou, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo, pai? Por quê? Olha a resposta aqui, gente. Deus, ele não está preso à linha de tempo, não. Ele está lá no seu futuro, ele já viu o que vai acontecer. Gente, eu não entendia porque o meu sogro fez a marcação da casa e jogou minha casa para o fundo. Eu estou, gente, por que meu sogro está fazendo isso? Porque precisava de uma igreja na frente. E eu não entendia, eu não compreendia. Se Deus, muitas das vezes, mostrasse esqueci a palavra. Se Deus te mostrasse, te revelasse o percurso, você não aceitaria, não, irmãos. Por mais que você soubesse que o final é, tinino, mas fala que é passar por sofrimento, ninguém quer. Estou contratando obreiros na igreja Missão Ágape, possíveis candidatos a pastoreado. Os requisitos são, aí você já começa a perder a graça. Aí Deus vai falar, olha, você vai passar por isso. Fulano vai fazer isso com você, isso. Você vai olhar e falar assim, Deus, não quer não. Eu não quero. Mas diante de tudo, irmãos, foi a melhor coisa do mundo que aconteceu. Hoje nós conhecemos várias pessoas, cada um diferente do outro. É uma bênção. E a última questão que eu quero compartilhar com vocês, deixa eu ver se é a última. É a última. A disposição de Jesus para ajudar aqueles que o invocam. Jesus aqui, ele reconhece a confissão do homem. E ele age em misericórdia com a situação do menino. E eu queria ler essa passagem. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, repete comigo, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Meu Deus. A fé desse homem é uma fé imperfeita, rasa. E ele vira para Jesus e faz um pedido que eu nunca vi na minha vida alguém fazer. Ajude-me na minha incredulidade, na minha ausência de fé, na minha pequenez, me ajuda, Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que nós somos, melhores que os outros, ou melhores que nós mesmos. A gente não expõe a nossa fraqueza. A gente não fala para Jesus, olha, eu não sou essa pessoa toda. Jesus, eu não sou esse crente todo. Eu careço da sua misericórdia. Que pedido sincero, irmãos. Que pedido maravilhoso. Ele não colocou uma capa, ele mostrou. A situação que ele passou foi a mesma que eu passei no hospital. Eu achei que eu tinha clamado a Deus na minha vida, nunca, foi a primeira vez. Ele ajude-me na minha incredulidade. E Cristo age em misericórdia e cura aquele menino, restaura a vida daquele menino. Eu não sei quanto tempo, porque arremete tempo aqui, quando o pai fala, é desde a infância, quando Jesus pergunta para ele, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Então vamos falar um pouquinho de tempo. Eu não sei quanto tempo você está nessa situação, mas eu tenho certeza que era para você estar muito mais além, em Cristo. Eu não sei o tanto que você conhece a palavra, não sei de verdade, mas era para você conhecer, era para você estar avançado. Eu não sei o quanto que você tem orado ao Senhor, eu não sei
o nível de intimidade que você tem desenvolvido com Ele. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui porque eu preciso, tanto quanto vocês, irmãos, desenvolver intimidade, comunhão com Deus. Assim como você tem um melhor amigo e você troca mensagens com ele o tempo todo, com ela o tempo todo, e com o Senhor você deixa ele meio de ladinho, sabe, irmãos? Nós temos que realmente olhar para o nosso real estado e falar para o Senhor: Senhor, eu estou assim, eu estou desse jeito. Senhor, eu estou desse jeito. Se apresente ao Senhor e mostra para Ele, apesar dele saber. Ele perguntou há quanto tempo ele está assim. Cristo sabia de tudo, irmãos. Por que ele pergunta para aquele homem? Por que ele pergunta para nós também? Porque às vezes você se abre com um tanto de gente. Fugindo um pouquinho aqui da palavra, aquele homem levou seu filho aos discípulos porque ele acreditava que o seu filho seria curado daquele mal. Contudo, imagina a frustração, irmãos. Imagina, porque a notícia corre. Os discípulos de Jesus estão curando, expulsando demônios. Opa, meu filho, vou levá-lo agora. Ele leva o filho, ele expõe o seu filho. E aqueles discípulos não conseguem curá-lo, não conseguem repreender os demônios. No final, a gente sabe da história, Jesus ele vira e fala assim: olha, existem demônios que só saem com jejum e oração. Não é que você fazer jejum e oração que você vai expulsar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando: você precisa depender de mim. Porque senão fica fácil. Você faz 1, 2 horas de jejum e você expulsa qualquer demônio. É intimidade. Jesus ele quer que você desenvolva uma intimidade com Ele. E não tem como você desenvolver intimidade se você não orar. Se você não consagrar a sua vida. Se você renunciar à tua carne, não tem como. É isso que Jesus estava falando. Porque meio que entra em contradição. Ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Ué, é o nome de Jesus? Mas é como um canal, irmãos. Um canal, quando ele está obstruído, não corre. Nós somos só canais. Quando fala que nós receberemos poder, não é poder e você vai se tornar um Superman, Homem-Aranha. Não é isso, não. Esse poder é permissão. Pode ir. Em meu nome, vá. É isso que Jesus está falando, irmãos. Jesus, ele quer que nós desenvolvamos isso. Nós precisamos ser dependentes dele. Vamos voltar para casa de novo. Saímos da casa do Pai, vamos voltar. Já experimentamos, não presta. Não tem nada lá fora que presta. Vamos voltar. Não dá para continuar lá mais. O Pai te espera. Não estou aqui para colocar peso na sua consciência, não. Eu estou aqui para falar que você vai morrer se você não buscá-lo. De todo o seu coração, irmãos. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Se confiarmos em nossa própria força, sempre falharemos. Devemos ser um povo que confia em Deus. E nossa dependência é mais evidente em nosso compromisso e oração e a santificação. Às vezes Deus não quer levantar você para expulsar demônios. Às vezes Deus não está chamando você para ir à igreja. Deus está chamando você para ser igreja. E ser igreja é renúncia. Vocês acharam que era fácil ser salvo? Não é. Custou algo precioso, custou Jesus. Custou Jesus. Vamos voltar para casa? Vamos voltar para a presença do Pai? Porque não dá para continuar desse jeito. Não espere o mal bater na porta da sua casa. Não espere um problema levantar dentro da sua casa. Não espere um parto complicado para você clamar a Deus. Não espera você quase perder seu filho para você clamar a Deus. Não espera, não.
Não espera a ruína de um casamento para você clamar a Deus, não. Por que a gente só busca a Deus nos problemas? Por que as nossas orações, elas nascem quando a gente está passando por problemas? Por quê? Deus, ele não pode ser um estranho nas suas orações. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Deus, nós te pedimos perdão por tudo, Pai, pelas nossas falhas. Sabemos que a Tua mão nos sustenta. Sabemos que o Senhor sempre nos ampara. O Senhor não permite que nós nos acostumemos a viver longe do Senhor e acreditar que está tudo bem, sendo que não está. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco, mas e nós sempre estaremos com o Senhor? Oh Deus, eu te peço perdão, porque talvez naquele dia no hospital foi a última vez que eu te clamei. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Pai, eu não sou merecedor e contudo o Senhor continua nos amando. O Senhor continua me amando, o Senhor continua cuidando do meu lar, da minha casa. Eu não quero te clamar só quando eu precisar, Senhor. Eu quero te clamar quando eu sentir saudades do Senhor. Não apenas quando o problema bater a porta da minha casa, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus.